Oi pessoal, aqui é o Theo e estou com vocês hoje para contar mais um caso chocante. Infelizmente, a violência dentro de casa é algo extremamente comum nesse mundo em que vivemos. Frequentemente, as vítimas, por várias razões, preferem suportar em silêncio o comportamento tirânico dos agressores domésticos, que, sentindo-se impunes, podem ultrapassar todos os limites. O mais terrível nessas situações é que as crianças podem acabar sofrendo as consequências. Há alguns anos, o caso da jovem Tylee Palmer chocou toda a Austrália com sua extrema crueldade e as circunstâncias monstruosas que o envolviam, quando uma criança de uma família disfuncional foi parar em outra família ainda mais terrível e cruel. A mãe biológica da menina, tentando proteger sua única filha do marido tirânico, a entregou para outra família, com as melhores intenções. No entanto, como se viu, ela colocou Tylee nas mãos da própria morte. O caso em questão é bastante grotesco e devastador. Haviam vários criminosos, todos membros da mesma família. Ao mesmo tempo, a investigação concluiu que quase todos eles eram vítimas da tirania doméstica, e agora vou contar tudo em ordem. Uma família problemática. Tylee Alyssa Rose Palmer veio ao mundo numa pequena cidade australiana, Logan City, Queensland, em abril de 2003. Infelizmente, a garota cresceu em um ambiente longe de ser o ideal. O chefe da família, viciado em bebidas alcoólicas, era um homem de temperamento explosivo e agressivo. Ele frequentemente agredia sua esposa na presença da criança e, por vezes, até mesmo a filha. A menina vivia constantemente sob tensão, em um clima de medo e opressão. Não é de se espantar que, com o tempo, ela começasse a fugir regularmente de casa para escapar dos intermináveis conflitos dos pais e para evitar o abuso do pai. Quanto ao motivo pelo qual a mãe da garota, Cynthia Palmer, não abandonou o homem que a agredia, só podemos especular. No entanto, em vez disso, a jovem decidiu entregar sua única filha a outra família, na esperança de proporcionar-lhe uma vida melhor. Posteriormente, Cynthia afirmou várias vezes que foi uma medida forçada e que lamentava muito, mas naquela época não podia fazer diferente porque ela própria estava presa às circunstâncias. Mas a outra versão contada pelos vizinhos da família problemática. Segundo alguns relatos, Cynthia também tinha problemas com álcool. Ela tentou tratamento, mas superar a dependência não foi tão simples. Após outra fuga de Tylee de casa, quando ela foi encontrada vagando pelas ruas do outro lado da cidade, a família Palmer entrou em contato com os serviços de proteção à criança para colocá-la para adoção. Representantes do serviço visitaram a residência da família e ofereceram ajuda, e Cynthia aceitou ter sua filha temporariamente colocada em um lar adotivo. Dado o ambiente em que a garota foi criada, não é de surpreender que ela tenha crescido como uma adolescente difícil, de temperamento complicado. Portanto, encontrar uma família adotiva para ela não foi uma tarefa fácil. Ela estava sempre fugindo, vagando e mendigando nas ruas, desobedecendo seus tutores e fazendo as coisas do seu jeito. Tylee não permaneceu por muito tempo com suas duas primeiras famílias adotivas, pois seus pais adotivos simplesmente não conseguiam lidar com ela. Ela não cometeu nenhuma infração grave, mas era periodicamente acusada de mentir. A garota queria o conforto do lar, mas não sabia como isso era de fato, e qualquer desacordo com a família adotiva inevitavelmente terminava com sua fuga. A família Torbuhr. No início de 2015, tudo indicava que a família adotiva ideal tinha sido encontrada para Tylee e estava pronta para recebê-la carinhosamente. Os Torbuhr, composto pelos cônjuges Rick e Julene, estavam criando dois filhos, Joshua, com 19 anos na época, e Trent, com apenas 18. Morando em uma ampla casa de 2 andares com uma piscina, situada em uma pequena área rural nos arredores de Brisbane, eles também possuíam uma fazenda de cavalos. Julene administrava uma creche particular em casa, muito conceituada e confiável pela comunidade local. Considerada uma família bem-sucedida e respeitada, os Torbuhr concordaram em acolher a adolescente de difícil trato, algo raro naquela região. Os serviços de proteção à criança consideraram essa opção a mais adequada para Tylee, e em janeiro ela se mudou para sua nova residência. Inicialmente, o relacionamento seguiu o padrão usual. Tylee resistiu, recusou-se a viver com seus novos guardiões e tentou fugir várias vezes. No entanto, com o passar dos meses, ela pareceu se acalmar, aceitando sua nova família e estabelecendo uma boa relação com eles.
Porém, por trás dessa aparência de normalidade, escondia-se um drama real que, em breve, se transformaria em tragédia. O sumiço enigmático de Tylee. A jovem frequentava uma das escolas locais, situada a alguns quilômetros da residência de seus tutores. Diariamente, o pai adotivo a levava até a escola e, após as aulas, a buscava no mesmo local. No novo ambiente, ela fez várias amizades, que a descreviam como uma garota gentil, alegre e extrovertida. Contudo, Tylee ainda nutria o desejo de retornar ao seu lar e mantinha contato frequente com sua mãe biológica e avó. De tempos em tempos, a jovem também manifestava desconforto e às vezes até medo, sem especificar a causa exata desses sentimentos. Na manhã de 30 de outubro de 2015, Rick levou a jovem até a escola, como de costume. Após deixá-la na instituição, ele retornou à residência para realizar suas tarefas habituais. Entretanto, pouco tempo depois, recebeu uma ligação informando que Tylee não havia comparecido à aula naquele dia. Embora a ausência dela não tenha gerado grande preocupação inicialmente, pois a garota já havia fugido algumas vezes antes, sempre retornando em pouco tempo, dessa vez a situação era diferente. Os tutores prontamente reportaram o desaparecimento à polícia, desencadeando uma busca intensa pela adolescente. Todos os membros da família colaboraram com as autoridades e negaram qualquer conflito ou desentendimento recente com Tylee. Segundo eles, a jovem estava de bom humor e não aparentava nenhum motivo para fugir ou se esconder. No dia seguinte ao desaparecimento, os Torbull criaram uma página nas redes sociais dedicada à busca por Tylee. Nesse espaço, compartilharam informações sobre a adolescente, incluindo fotos, detalhes sobre sua última aparição e uma descrição das roupas que ela vestia no dia do sumiço. Apesar dos esforços, nenhum indício ou pista concreta sobre o paradeiro da menina foi encontrado. Enquanto isso, a polícia continuava suas investigações, vasculhando a residência e a propriedade dos Torbull em busca de pistas. Apesar do clima de apreensão e preocupação, a esperança de encontrar Tylee sem salva permanecia viva entre aqueles que se envolveram na busca pela adolescente. Uma descoberta às margens do rio. Após uma semana de busca sem sucesso, 2 pescadores entraram em contato com as autoridades para relatar uma descoberta alarmante. De acordo com eles, na manhã de 5 de novembro, enquanto pescavam no rio Pimpama, avistaram algo estranho nas águas rasas e pantanosas. Ao se aproximarem, ficaram chocados ao perceberem que se tratava de restos humanos. Os policiais que responderam à chamada observaram que era o corpo de uma pessoa de estatura baixa, porém estava tão desfigurado que não era possível identificar o gênero do falecido. Não havia vestígios de roupas e nenhum objeto pessoal foi encontrado nas proximidades. O corpo apresentava várias lesões, inicialmente pensadas como marcas deixadas por animais selvagens na região. Além disso, estava bastante decomposto devido ao calor, umidade e a presença de insetos atraídos pelo odor característico. A descoberta macabra foi encaminhada para exame, que determinou se tratar de uma pessoa com idade entre 12 e 16 anos. A polícia então coletou informações sobre jovens desaparecidos recentemente e logo identificou o corpo como sendo de Tylee Palmer, que estava desaparecida há quase uma semana. A causa da morte não pôde ser determinada devido ao estado do corpo, mas especula-se que a jovem tenha morrido por asfixia, após descobrir-se que seu osso hioide, que fica na região da garganta, estava quebrado. O mais perturbador, no entanto, é que as lesões, inicialmente suspeitas de serem causadas por animais, podem ter sido infligidas por uma pessoa antes da morte de Tylee. Ficou claro que a morte dela tinha natureza criminosa, resultando na abertura de uma investigação criminal. No entanto, as investigações avançavam lentamente, pois ainda não haviam sido encontradas pistas significativas, o que poderia resultar em um processo longo e demorado ou até mesmo em mais um caso não resolvido. O caso atraiu rapidamente a atenção da mídia, e quase um quarto da população da cidade compareceu ao funeral em homenagem a Tylee, levando flores, brinquedos de pelúcia e balões. Em 14 de novembro, o corpo da garota foi cremado. A mãe biológica de Tylee concedeu entrevistas à imprensa, acusando os serviços de proteção à criança de negligência, o que resultou na tragédia. Os estranhos Torbull. A família adotiva colaborou de bom grado com a investigação desde o início, mas seu comportamento levantou algumas suspeitas.
A última pessoa a ver a garota com vida era supostamente Rick, mas ninguém pôde confirmar se ele realmente levou sua filha adotiva para a escola na manhã de 30 de outubro. Sua esposa e filhos afirmaram ter visto Tylee entrar no carro. Câmeras de vigilância ao longo da rota para a escola também mostraram o carro seguindo nessa direção, mas nenhuma filmagem da adolescente saindo do veículo de seus guardiões foi encontrada em qualquer lugar. Nenhum dos professores ou colegas avistou a garota naquele dia, nem na escola nem nos arredores. Tylee parecia ter desaparecido, embora os investigadores tivessem crescentes dúvidas de que Palmer sequer estivesse no carro. Membros da família ocasionalmente trocaram seus depoimentos sobre os eventos daquele dia, mas insistiram que tudo estava como sempre foi e que não havia nada que sugerisse problemas. Segredos ocultos. Como parte das investigações, dezenas de crianças e adolescentes foram entrevistados, com quem a falecida frequentava a mesma escola e era amiga. Todos falaram positivamente sobre ela, mas observaram que recentemente Tylee estava preocupada com algo, mas não conseguia ou tinha receio de compartilhar. Alguns dias antes da tragédia, a jovem pediu a uma colega de classe para abrigá-la por um tempo. Ela disse que estava em apuros e temia pela própria vida. Essas palavras não foram levadas a sério, e a amiga, embora sentisse pena dela, não pôde levá-la para casa para passar a noite sem o consentimento dos pais. Outra colega mencionou que Palmer havia confidenciado seu segredo a ela. Estava apaixonada pelo mais novo dos irmãos Torbuhr, Trent, de 18 anos. Além disso, ela até se gabou de que estavam romanticamente envolvidos e ficariam juntos no futuro. Essa última revelação pareceu estranha, já que Tylee tinha apenas 12 anos, e um relacionamento com um irmão mais velho, mesmo que adotivo, parecia algo imoral, como uma fantasia juvenil. No entanto, a informação que ela compartilhou definitivamente precisava ser verificada. Os membros da família Torbuhr negaram veementemente quaisquer suspeitas. Chamaram sua falecida filha adotiva de mentirosa, que só queria chamar a atenção para si mesma, e sugeriram até mesmo que os colegas de escola poderiam ter inventado a história ou que estavam exagerando demais. Não havia evidências sólidas para suspeitar dos guardiões de cometerem um crime contra Tylee, então permaneceram livres, tocando suas vidas normalmente. Seu jardim de infância privado continuou a operar, a fazenda prosperava, e eles não precisaram lidar com a dor da perda. Por vários meses, a investigação permaneceu estagnada. Residentes locais com antecedentes criminais foram interrogados, e aqueles anteriormente suspeitos foram investigados, mas a busca não produziu resultados significativos, e nenhuma nova pista surgiu. Nem mesmo a oferta de uma alta recompensa por informações sobre o caso conseguiu avançar o processo. Uma busca paralela foi conduzida na área onde o corpo de Tylee foi encontrado, e um mês depois, sob uma camada de lodo, foram descobertos uma mochila e um sapato, que supostamente poderiam pertencer à falecida. Foram encontrados a 150 metros do local onde o corpo estava, sugerindo uma tentativa de ocultação. Toda a história ganhou ampla repercussão pública. Os resultados das buscas e investigações foram divulgados na televisão e na imprensa, e os moradores da cidade organizaram protestos exigindo justiça. Alguns protestos foram liderados pela mãe biológica de Tylee. Eventualmente, a polícia apelou para possíveis cúmplices, oferecendo proteção e imunidade em troca de informações substanciais, mas o apelo não obteve resposta. 6 meses se passaram sem novas pistas ou avanços na investigação. Uma ligação anônima e a escuta na casa dos Torbuhr. Só foi mais próximo do verão de 2016 que a polícia recebeu uma ligação anônima que mudou o rumo das investigações. O informante disse que os Torbuhr estavam procurando por um adolescente problemático motivados por interesse financeiro, já que a custódia de crianças problemáticas lhes rendia um valor maior de ajuda de custo. O informante anônimo também acrescentou que o filho mais novo deles provavelmente tinha um relacionamento íntimo com Tylee, o qual ele próprio mencionou despreocupadamente antes da tragédia. Claro, essa informação poderia ter sido uma mentira, mas os detetives lembraram que já tinham ouvido da colega de classe da falecida a teoria de que Tylee e seu meio-irmão poderiam ter tido um caso. Os investigadores decidiram não apenas dar uma olhada mais de perto em Trent, mas investigá-lo rigorosamente. As interrogações não renderam nada porque o rapaz e os membros de sua família continuaram a insistir em sua não participação, alegando que a própria garota havia fugido e depois se metido em encrenca.
As redes sociais da família foram minuciosamente checadas e um chat privado no perfil de Trent revelou uma correspondência doentia que havia ocorrido 1 mês e meio antes da tragédia. Ele trocou mensagens com o primo falando que havia tido relações íntimas com uma garota muito mais jovem do que ele, mas o nome dela não foi revelado na conversa, obviamente. O diálogo na rede social não poderia se tornar uma pista irrefutável, mas ela ajudou a polícia a obter permissão para instalar dispositivos de escutas na casa dos Torbuhr sem o consentimento deles. Já nos primeiros dias das escutas que foram plantadas na casa, elas gravaram conversas chocantes entre os membros da família. Eles estavam combinando minuciosamente a versão da história que iriam contar para a polícia quando fossem interrogados. O chefe da família explicou para a mulher e os filhos o que dizer e como se comportar, e da boca da esposa saíram frases como: "O papai tomou essa decisão para nos proteger, teremos que conviver com esse fardo a partir de agora e nunca, jamais, contar para ninguém o que aconteceu, não importa o que aconteça." Diversas vezes Rick ameaçou sua família e ficou claro que eles morriam de medo do patrono, pois eles sabiam que ele poderia ir facilmente das palavras para as ações a qualquer momento. Mas ainda assim os investigadores não tinham evidências o suficiente para montar um caso sólido e irrefutável contra a família. Entretanto, o cartão de permissão para adoção que os Torbuhr possuíam foi revogado. Dessa forma, a creche particular que eles gerenciavam teve que ser fechada. No dias seguintes, as escutas logo providenciaram a confirmação de que o filho mais novo tinha de fato tido relações íntimas com Tylee. Na verdade, isso ocorreu de forma recorrente por vários meses e em outubro ele revelou para sua mãe que a adolescente estava apresentando sinais de gravidez, o que, caso tivesse sido confirmado, Trent iria diretamente para a cadeia por estar tendo relações com a jovem garota. Foi nesse momento que Julene contou tudo para seu marido e Rick decidiu resolver a questão com suas próprias mãos. No dia do crime, Julene e seus filhos partiram para Brisbane logo pela manhã, aparentemente por questões profissionais, visando estabelecer um álibi. Enquanto isso, Rick permaneceu em casa com sua filha adotiva. Ao retornarem para casa à noite, já era de conhecimento geral que a garota estava desaparecida, e o líder da família afirmou ter resolvido o problema, sem entrar em detalhes. Prisão e investigação. Baseado nos registros obtidos, todos os membros da família optaram por se calar, e a polícia também decidiu inspecionar o carro de Rick, no qual supostamente ele levou sua filha adotiva para a escola no dia de seu desaparecimento. Descobriu-se então que o veículo foi vendido quase imediatamente após o crime. O carro foi localizado, e uma inspeção minuciosa revelou vestígios antigos e deteriorados de sangue no porta-malas. A análise de DNA confirmou que o sangue pertencia à vítima, Tylee. Com isso, as últimas incertezas foram dissipadas, e os Torbuhr foram detidos. Eles foram interrogados separadamente, e Trent foi o primeiro a se pronunciar. Ficou claro que ele havia ludibriado Tylee, seduzindo-a, revelando seus sentimentos e prometendo que sempre estariam juntos. A jovem, apaixonada por ele, acreditou e até mesmo se vangloriou para os amigos na escola de que estava em um relacionamento sério. No entanto, ao suspeitar da gravidez, percebeu que seu pai adotivo poderia matá-la literalmente, e começou a pedir a colegas de classe para acolhê-la, pelo menos temporariamente. Rick resistiu por mais tempo, mas diante da pressão das evidências e dos testemunhos de membros de sua família, confessou ter assassinado sua filha adotiva, argumentando que estava apenas protegendo sua família. Ele realmente a estrangulou e, em seguida, desfigurou seu corpo na esperança de que nunca fosse identificado. A possibilidade da realização do teste de DNA foi algo que Rick não considerou. Quando foi formalmente acusado de assassinato, ele entrou em colapso e foi levado às pressas para o hospital com sinais de um ataque cardíaco. Os médicos concluíram que ele havia provocado o ataque ao ingerir uma grande dose de drogas poderosas. Eles lutaram por sua vida por vários dias para garantir que o criminoso pudesse ser julgado para receber uma punição justa. O julgamento e a sentença de cada membro da família. A investigação e o processo foram acompanhados por todo o país, pois o caso de Tylee Palmer se tornou um dos mais amplamente divulgados e cruéis dos últimos 10 anos. Todos os integrantes da família Torbuhr foram considerados culpados, mas muitos acharam suas penas demasiadamente brandas. Por exemplo, o filho mais velho, Joshua, recebeu apenas 3 meses de prisão por falso testemunho e tentativa de atrapalhar a investigação.
O tribunal levou em conta seu sincero arrependimento e o fato de ele ser uma testemunha-chave contra seu pai e irmão mais novo no julgamento. Julene Torbur foi condenada a 1 ano e meio de prisão por falso testemunho e por ocultar informações sobre seu marido e filho durante o processo. Ela admitiu estar muito assustada com o marido e acreditar que ele também poderia fazer mal a ela e aos filhos. O irmão mais novo foi sentenciado a 4 anos de prisão, o que muitos consideraram uma punição demasiadamente branda por seduzir Tylee, falso testemunho e obstrução da investigação. Na verdade, ele cumpriu pouco mais de 1 ano antes de ser libertado antecipadamente. O líder da família, responsável pela violência contra Tylee, recebeu prisão perpétua. Ele confessou todos os crimes, dizendo estar profundamente arrependido pelo que fez. Rick repetia incessantemente que agiu para proteger sua família, mas não conseguia entender como pôde cometer um ato tão terrível. Após o veredicto final, a mãe biológica de Tylee concedeu uma entrevista em que afirmava que nenhuma das punições para os assassinos de sua filha seria suficientemente rigorosa, mas o dia do julgamento marcou o fim de sua busca por justiça. Mas e vocês, o que pensam sobre o caso? Deixem seus comentários, deem like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receberem as próximas histórias aterrorizantes que virão. Obrigado por assistir e até a próxima!